E Cristo introduz essa mudança, que começa no verso 20. E Paulo disse: é que vocês ouviram e foram instruídos segundo a verdade que é em Jesus. E no verso 22, 23 e 24, nesses 3 versos, Paulo explica como é que funciona na vida prática o cristianismo. E ele usa uma figura que todo mundo entende, que é o trocar de roupa. Eu até expliquei no domingo passado como essa figura se aplica. Você chega em casa cansado, suado, tira a roupa, especialmente, né, no calor que nós estamos hoje, provavelmente ela vai estar suada, não é? Então a gente tira a roupa, se renova, toma um banho, se refresca e aí coloca a roupinha nova. Eu disse até que todo mundo faz isso, com exceção dos adolescentes. Alguns ficaram com raiva de mim, eu quero pedir desculpas, eu sei que tem exceção. Paulo usa essa figura para explicar a dinâmica da vida cristã. Diariamente nós nos despojamos da velha natureza, do velho homem, do pecado que habita em nós. Nós nos renovamos no nosso entendimento, no espírito do nosso entendimento, e nós nos vestimos de Cristo. Verso 24. Portanto, são 2 passos. Todo dia nós temos que fazer isso. Dizer não para a velha natureza, representa o despice, renovar o entendimento, e dizer sim para Cristo, que é o novo homem. 2 passos. Se nós ficarmos só no negativo, não, nós vamos cair no legalismo e no moralismo, que são caricaturas do verdadeiro cristianismo. Se nós ficarmos só no positivo, só Cristo, no sentido de só fazer o que é o bem e nunca questionarmos a antiga natureza, nós vamos cair no antinomianismo, que é uma forma de cristianismo que diz que nós não temos regra nem lei. Na verdade, são 2 passos que nós temos que tomar. Nós temos que dizer não para o pecado e sim para Deus. Todo dia, até aquele último dia em que nós vivermos aqui. E depois de explicar isso, Paulo dá vários exemplos práticos de você dizer não para o pecado e sim para Jesus. Começando do verso 25, que nós lemos, até o verso 29, ele dá 4 exemplos do que ele acabou de dizer. É o que nós veremos nessa noite. Depois ele dá mais um exemplo com relação a Deus, do verso 30 até o capítulo 5, verso 2. E depois mais 4 exemplos em relação a mim mesmo. Como é que funciona no dia a dia esse não para o pecado e sim para Deus. Essa última parte vai do verso 3 até o verso 17, que nós veremos então na sequência. Mas hoje à noite eu quero concentrar nesses 4, vamos chamar de contrastes práticos que o apóstolo Paulo faz, e que tem a ver com a nossa vida. São eles, vocês já perceberam. Primeiro, parar de mentir e dizer a verdade. Não à mentira, sim para a verdade, verso 25. Não para a mágoa, sim para a ira santa, verso 26 e 27. Não para o roubo e sim para o trabalho, verso 28. Não para a palavra suja e sim para a palavra que abençoa, no verso 29. Então são estes 4 contrastes práticos que nós queremos ver nessa noite, na expectativa de que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo lhe convença do pecado, do juízo e da justiça, e que aponte Cristo a você como sendo aquele que nos perdoa e nos dá graça para começarmos outra vez. Eu preciso dizer ainda mais algumas coisas com relação a esses contrastes antes de nós conversarmos. O primeiro deles é que Paulo não está inventando nenhuma ética nova para os cristãos. Praticamente tudo o que ele disse aqui já está no Antigo Testamento. Por exemplo, fale a verdade com seu próximo, no verso 25, está em Zacarias capítulo 8, verso 10. Quando ele diz, não furte, nós temos um mandamento que diz, não furtarás. Quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e quando no verso 26 ele diz que nós não devemos nos irar, nem dar lugar ao diabo, nada mais é do que o mandamento, não dirás falso testemunho. Então Paulo não está criando uma ética nova para os cristãos, ele está tomando a lei de Deus e dando a sua interpretação e aplicação à luz de Cristo. Isso é importante porque muita gente pensa que nós não temos mais nada a ver com a lei de Deus.
Tem muitos cristãos que acham que o que nós temos que fazer é amar a Deus e o próximo. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como é que você ama o seu próximo? Tem muita gente que acha que a ética do cristão é só o amor. Tudo bem. Como é que você ama o seu próximo? Eu vou lhe dizer como é que você ama o seu próximo. Você não quer a mulher dele, você vai respeitar o nome dele, você vai respeitar a propriedade dele, você vai respeitar a vida dele, em outras palavras, os 10 mandamentos. Você diz: não, mas tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão. Então, no fim, você sempre volta para os 10 mandamentos, porque eles são a expressão da santidade de Deus, quem é Deus e o que Ele quer de nós. Então, o cristianismo não inventou uma ética nova, apenas nos disse em que poder ou de que maneira nós podemos viver para agradar a Deus. O que está a diferença? Outra coisa que é importante nós lembrarmos aqui é que nessa sequência que nós lemos aqui, começamos e que vamos até o final do capítulo 5, essas orientações, elas são dadas primeiramente no contexto da igreja. Paulo está falando para a igreja. Tanto é que no verso 25, quando ele diz, não pare de mentir e diga a verdade, a razão que ele dá é porque nós somos membros uns dos outros. Mas isso não quer dizer que você é livre para mentir para o descrente, porque algumas religiões dizem que para os de casa você tem uma ética, mas para os de fora é outra coisa. Você não pode roubar, mentir e iludir um irmão. Mas quando é gente que não pertence à fraternidade ou à nossa religião, aí você pode tratar do jeito que quiser. Não no cristianismo. A verdade é a verdade, na igreja ou fora dela. A honestidade é a honestidade, entre irmãos e entre você e o seu sócio, mesmo que ele não seja cristão. E nos seus negócios, mesmo que não sejam negócios com gente que é crente, mas a honestidade é sempre honestidade. Porque a lei de Deus é para todos, a vontade dele é para todos nós. Então, embora o foco principal do que Paulo esteja dizendo aqui é para a igreja, mas isso não significa que se resume aos limites da comunidade cristã, mas extrapola e alcança toda a sociedade. É assim que eu tenho que ser, sempre, em todo lugar, falando a verdade, entre os irmãos e lá no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui é para o fato de que a cada vez que Paulo diz assim, não faça isso, mas faça isso, ele dá um motivo. Isso é muito importante, porque Deus não quer que nós obedeçamos sem que nós entendamos o motivo pelo qual nós temos que fazer determinadas coisas. Então, ele é tão misericordioso que mesmo que ele não precisasse, bastava ele dizer, é assim porque eu quero, porque ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele é tão misericordioso que ele diz assim, não faça isso por causa disso, como que querendo nos persuadir, querendo nos convencer de que fazer isso é a melhor coisa. E aqui a gente vê a grande misericórdia de Deus. Uma outra coisa que é bom nós lembrarmos aqui é que estas coisas não salvam. Nós não vamos fazer isso para sermos salvos. Quando diz assim, pare de mentir e diga a verdade, eu vou parar de mentir e falar a verdade, não porque com isso eu queira ganhar um lugar no céu, ou merecer o perdão de Deus, ou receber de Deus algum favor. Não, eu vou fazer isso porque eu já recebi de Deus algum favor. Você percebe aqui no verso 25, que ele começa assim, por isso, ou seja, ele está remetendo a uma razão anterior. E que razão anterior é essa? É o que vem no livro todo. Que Deus nos amou antes da fundação do mundo, que Ele nos escolheu para sermos o seu povo, que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, que Ele nos chamou pelo Espírito Santo, que nos fez parte da sua família. Por isso, pare de mentir. Essa é a razão. Nós não vamos parar de mentir para ir para o céu, nós vamos parar de mentir porque Deus já nos deu o céu gratuitamente. A motivação é a gratidão, não o mérito. Eu faço isso porque eu amo a Deus, eu sou grato a Deus. Lutero tinha uma frase que eu gosto de repetir, que muitos conhecem. Ele dizia que a lei nos leva a Cristo para a justificação, porque a lei diz assim, todo mentiroso vai para o inferno. A lei diz isso, todo mentiroso vai para o inferno. Eu olho para a minha vida e digo, estou perdido,
Eu sou um mentiroso, minto desde criança. Não há nenhum homem que não seja mulher que não seja mentiroso. A própria Bíblia diz: todo homem é mentiroso, homem genérico, homem e mulher, todos. Então, como é que eu vou fazer? A lei está dizendo: não mentirás, não dirás falso testemunho. Então Deus diz: a lei está dizendo a você que você precisa de alguém que lhe salve da sua mentira, alguém que lhe perdoe. E aí a lei me empurra para a cruz. Eu vejo Cristo Jesus na cruz morrendo pela minha mentira, sofrendo o preço da minha disfarçatez, e creio nele e sou perdoado. Me aproximo dele, me ajoelho e digo: Mestre, o Senhor perdoou a minha mentira, de que maneira eu posso te agradecer? Resposta de Jesus: não mentirás. A lei me leva a Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta à lei para a gratidão.